Olá, queridos alunos, queridas alunas, mais uma vez aqui no laboratório para a gente falar um pouquinho para vocês sobre células ainda, tá? Então, nós já vimos em aulas anteriores o esquema da célula animal, da célula vegetal, né? As diferenças entre elas, observamos no microscópio, né? Cloroplastos, podemos ver a parede celular da célula vegetal, né? E observamos também célula animal, né? Até as células sanguíneas, da mucosa bucal, etc. Agora, o que nós vamos falar? Por que a célula é viva? A gente viu lá que célula é a menor unidade viva de constituição dos seres vivos. E um ser vivo, ele é constituído por célula. Então, se não tiver célula, não é ser vivo, certo? Muito bem. E a célula, ela tem no seu núcleo um material genético que consegue, né, transmitir aos descendentes as suas características hereditárias, tá? Então, a hereditariedade. Muito bem. E a célula, ela também tem metabolismo. Ela consegue produzir suas próprias substâncias e também produzir energia, tá? Então, esses são fatores fundamentais para que a célula consiga se reproduzir sozinha, tá? Então ela tem material genético que controla seu funcionamento, ela tem metabolismo que pode produzir novas substâncias, produzir energia, né? E isso que determina o ser vivo. Agora a gente está falando de vírus, né? Então muitos alunos me perguntaram, e o vírus, professor? O vírus não é considerado um ser vivo, por quê? Ele não é constituído de células. O vírus, ele é um ser acelular. Esse A na frente significa não. Então, acelular que não tem célula. Então, ele tem o quê? Tá? Então, a gente viu. Então, vamos chegar aqui perto para vocês verem. Eu criei aqui para vocês um modelo de célula. Então você imagina, lá no microscópio você viu a célula por cima, né? Mas a célula é como? A célula é assim, ó, ela é tridimensional. Então uma célula redonda é como se fosse essa bola de isopor. Então a parte externa da célula, ela é toda revestida pela membrana plasmática. E aqui, gente, eu coloquei em volta aqui, para vocês verem a constituição da membrana. Aqui em verdinho são blocos de proteínas. Então vocês estão vendo que ao longo da membrana plasmática existe blocos de proteínas, como se fosse o alicerce dessa membrana, tá? E essas bolinhas com esses rabinhos azuis são as gorduras, os lipídios. Então do que é feita a membrana plasmática? De proteínas e gorduras. Proteínas e gorduras. É a membrana plasmática. E é essas proteínas e gorduras que possibilita a permeabilidade. Então, através da membrana, vai passar substâncias, água e partículas de alimento. Então, agora o que acontece se eu tirar essa membrana plasmática? Eu vou ver lá dentro, tá? Então vamos lá. Vou tirar a membrana plasmática. Então a célula é oca por dentro? Não, gente, ó. Ela é cheia, totalmente cheia de citoplasma. Então o citoplasma é um líquido gelatinoso. E eu representei aqui o citoplasma por bolinhas bem pequenininhas de isopor, tá? Como se fosse um líquido gelatinoso, ó. Então, dentro da célula tem o citoplasma, que é um líquido gelatinoso. E mergulhado aqui vão estar as organelas, que fazem as funções da célula, como a gente já falou, né? E dentro aqui do citoplasma nós vamos ter também o núcleo. O núcleo então é um corpúsculo, ó, arredondado, tá? Também envolvido por membrana. E a membrana do núcleo chama carioteca. Cário é núcleo, teca é membrana. Então a carioteca é a membrana nuclear, a membrana que reveste o núcleo.
Ah, professor, e a membrana do núcleo é igualzinha à membrana plasmática, ó. Proteínas e lipídios, gorduras. Então, quando eu abro o núcleo, o que eu vou ver dentro do núcleo? O DNA, o material genético do ser vivo, tá? No caso aqui, o ser humano, eu vou ter aqui, ó, fios de DNA azulzinho. Ah, esse DNA veio do meu pai. Ah, e esse DNA cor-de-rosinha? Veio da minha mãe, pelo óvulo, tá? Então eu vou ter aqui no ser humano 23 pedacinhos que veio do meu pai e 23 pedacinhos de DNA que veio da minha mãe. E é ele que vai determinar as minhas características. Tudo bem? Então eu quis mostrar esse modelo para vocês terem uma ideia tridimensional da célula, né? Que não ficasse apenas nesse modelo. Porque quando a gente olha no microscópio, a gente vê a célula assim por cima, como se ela tivesse cortada, né? Então, membrana, citoplasma e núcleo. Mas, na verdade, a célula é assim, ó. Ela é tridimensional. Então, o núcleo é uma bolinha, o citoplasma é um líquido que preenche toda a célula, e a célula é assim, ó. É como se ela fosse uma grande bolinha totalmente fechada pela membrana plasmática. Ok? Deu para perceber melhor agora como que é a célula? Tá? Ah, e o material genético que nós temos aqui, eu só esqueci de falar uma coisinha, vou mostrar aqui para vocês. Ó. O material genético é assim, ó, um do pai e um da mãe. Então vai ter 23 do pai e 23 da mãe. E a célula, quando ela vai se dividir, quem é que comanda toda essa divisão da célula para ela produzir mais células? É o próprio DNA, tá? Então o que o DNA faz? Ele se duplica. Ah, então ele fica assim, ó, ele tinha um fiozinho, ele passa a ter 2. Esse daqui também se duplica e ele passa a ter 2. E daí quando a célula se dividir ao meio, gente, vai um DNA para uma célula, um DNA para outra. Um DNA para uma célula, um DNA para outra. Ah, então quer dizer que quando a célula se divide, ela produz 2 células idênticas com o mesmo DNA para as células que se originaram, tá? Então é um mecanismo muito perfeito de divisão da célula, tá? Ela duplica seu material genético para produzir o quê? 2 células idênticas. Então é assim que a célula se reproduz, tá, gente? E o vírus, professor? Tá? O vírus, ele não é célula, tá? O vírus é assim, ó. Vem aqui, chega aqui pertinho para vocês verem, ó. O vírus, ele tem uma cápsula de proteína, olha aqui, uma cápsula de proteína, e essa proteína é toda com códigos, tá? Esse código da proteína é onde se encaixa na membrana plasmática da célula viva, tá? Então essa proteína tem que ser o quê? Parecida com a proteína da célula. Então o vírus, ele só vai se encaixar na célula se essa proteína for compatível, tá? Então se eu abrir, então o vírus é assim, ó, uma cápsula de proteína, certo? E se eu abrir, o que eu vou ver lá dentro? Uma molécula de DNA, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. DNA viral. Ah, então quer dizer que o vírus tem o quê? Uma cápsula de proteína e uma única molécula de material genético. Só isso. Ele não é célula. Ah, o vírus consegue produzir energia? Não. O vírus consegue fazer metabolismo? Não. O vírus consegue se reproduzir sozinho? Não. Como que ele é? Fora da célula, ele é assim. Um cristalzinho de proteína. Inativo, sem vida nenhuma. Agora esse vírus vem e entra no meu corpo. Vem pelo ar,
tá? Pela água ou de um jeito. Ele entra no meu corpo. Vai dizer que eu respirei esse vírus. Entrou no meu corpo. O vírus entrando no meu corpo, ele vai aonde? Ele se encaixa na minha célula. Então aqui, ó, essa é minha célula, tá, gente? A minha membrana plasmática. O vírus vem e se encaixa na membrana plasmática. Então vamos dizer que esse é o coronavírus. Essa é a célula do meu pulmão. Então quer dizer que o coronavírus tem a proteína que se encaixa na célula do pulmão. Tá? Será que o coronavírus pode se encaixar na célula da pele, por exemplo? Não, porque a proteína dele se encaixa só na célula respiratória. Tudo bem? Ele se encaixa aqui. E o que ele vai fazer? O que esse vírus vai fazer? O DNA, ele vai entrar, vai injetar esse material genético. O material genético que está dentro do vírus, ele vai injetar dentro da célula. Então aqui está a célula, tá? Então eu tirei a membrana plasmática e vocês viram o quê? Dentro dela, o citoplasma e o meu núcleo, certo? Esse material genético do vírus vem e entra na célula. E ele vai entrar onde? Dentro do núcleo da minha célula. Eu tinha aqui só o DNA do meu pai e o DNA da minha mãe, certo? Que era meu DNA só. O vírus coloca o DNA dele dentro da minha célula, dentro do meu núcleo. Pronto. A célula ficou infectada. A célula ficou infectada. E o que a célula vai fazer? Vai começar a produzir mais vírus, produzir mais vírus, produzir mais vírus. Então quer dizer que o vírus não se reproduz. Quem que produz vírus? A célula viva. Esse DNA do vírus que entrou lá dentro passa a comandar o funcionamento da célula. E o que ele vai fazer, gente? O que ele vai fazer? A célula vai começar a fazer o quê? A produzir mais vírus. 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 Nossa, então a célula vai produzir o quê? Milhares, milhares, milhares de vírus. E esses vírus fazem o quê? Destroem a célula, vai para o nosso corpo e cada um desses vai infectar novas células. Então quer dizer que um vírus infecta uma célula produz milhões de vírus e cada um desses milhões vão infectar outras células e não param de se reproduzir. Então, a cada minuto, milhares, milhares, milhares de novos vírus são produzidos. E cada um desses vão infectar novas células. Então, por isso que a infecção viral é muito rápida. Em poucas horas, a pessoa pode ter produzido trilhões de vírus e a infecção se alastra pelo corpo e muitas vezes é irreversível, como acontece no coronavírus, né? Em poucas horas o indivíduo para o funcionamento respiratório, é entubado, né? E se não conter esse processo de destruição das células, né? Produzido pelos vírus, a pessoa acaba morrendo, tá? Então eu só queria deixar claro para vocês, né? A diferença entre a célula viva e o vírus, que não é vivo. O vírus, gente, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que é um parasita? Que vive às custas dos outros, roubando energia, roubando nutrientes. Intracelular, porque ele só fica dentro da célula. Fora da célula, ele é inativo, como se fosse um cristalzinho de sal, de areia, tá?
obrigatório, porque ele só se reproduz dentro da célula viva. Tudo bem? Tá? Então, essa é a nossa aula prática de hoje. Um grande abraço e logo a gente volta.